E aí pessoal, beleza? Bruno aqui, mais uma vez, Engrenagens do Reino. E aí pessoal, eu queria começar uma série agora, né, falando especificamente de Provérbios, né? Eu gosto bastante desse livro, né? Eu tenho inclusive umas teorias sobre ele. Vou falar agora, vai. Assim, eu acho que o livro de Provérbios ele foi escrito em código, cara. Eu acho que ele tá embaralhado, porque parece que ele vai e volta para alguns mesmos assuntos, mas tipo, sei lá, é meio estranho. E bom, essa é uma outra teoria e não vou falar hoje disso, mas eu consigo te provar depois que faz até sentido isso, porque, cara, pensa em Deus como alguém que tem vários filhos, né? Às vezes você tem coisas que você só quer contar para o filho mais velho. O filho mais novo ainda não está pronto para ouvir, não vai entender aquilo. Então, natural que um pai use de códigos, né? Fale de um jeito que só o filho mais velho, aquele filho que entende um pouco mais, vai conseguir entender, né? Então, sei lá, para mim faz sentido, mas isso aí é assunto para outro vídeo, né? O provérbio que eu queria falar hoje, né, que, cara, tem alguns provérbios que eu acho que deveriam, sei lá, cara, tá uma letra muito maior, assim, com super destaque, porque até assusta um pouco, né? Inclusive, eu postei um no Instagram, né? Eu vou deixar o meu Instagram aqui no link, depois se vocês quiserem conferir lá. Mas o provérbio que eu ia falar hoje tá lá no livro de Provérbios, né, capítulo 12, versículo 15, né, que diz assim que o caminho do insensato aos seus olhos parece um bom caminho, mas o sábio ouve conselhos, né? E aí assim, cara, pra mim tem muita sabedoria nesse provérbio, né? De dois temas que se relacionam, né? São caminhos, né? Escolher seus caminhos e como que você olha para os seus caminhos, e com relação a conselhos, né? E conselhos especificamente, eu tive uma experiência recente que me fez pensar nisso de uma forma diferente, né? Eu tava arrumando minha barba, sei lá, uns 2 meses atrás, e entupi o ralo da pia. E aí, né, como macho alfa aqui, né, o homem da casa, né, eu fiquei lá tentando desentupir a pia na mão, sem falar pra minha esposa, porque sabia que ela ia brigar. E aí fiquei lá, cara, fiquei uns 40 minutos tentando desentupir o ralo na mão e tal, e não conseguia. E aí uma hora eu desisti, falei, meu, vou falar pra ela, vai. E aí eu, cara, tava fazendo a barba lá, entupi a pia. E aí, o que eu faço? E aí ela falou, mas você tentou usar o desentupidor? Meu, não tentei, não pensei nisso. Não sei, não pensei, nem lembrei que a gente tinha desentupidor. Cara, eu sou bem desligado de tudo. E aí, quando ela falou isso, eu fui lá e cara, em 10 segundos desentupiu o negócio. Então, assim, né, saber ouvir conselho é uma coisa que às vezes a gente sofre tanto com alguma coisa na vida, né, porque a gente tenta resolver tudo sozinho, ou, né, assim, ou às vezes a gente busca conselho em alguém que não seria a pessoa adequada para dar aquele conselho, né? Sei lá, cara, se eu tivesse com esse problema, eu tô lá com a pia entupida, de repente eu chamo lá no WhatsApp meu irmão, que é mais avoado que eu, ou estamos lá, lado a lado, e pedisse conselho para ele, talvez ele não fosse me dar o conselho adequado e eu continuasse sofrendo ali com aquela situação. Então não, busquei de alguém que cuida da casa, que vê as coisas, que resolve e tal, e resolveu, né? Então assim, aí já vai uma primeira reflexão para vocês, né? Como que vocês têm lidado, né, com os desafios, né, com as situações da vida de vocês, né? Vocês têm buscado conselho, né? Tem pessoas experientes, sábias, né,
que tem a capacitação, tem a condição de te oferecer um conselho que te ajude, mas você tem buscado esse conselho, né? E se você tem, será que você tem buscado na pessoa adequada, né? Será que pode ser que essa pessoa seja muito adequada, seja uma pessoa boa, com condição de te ajudar, mas talvez para esse assunto específico ela não seja um referencial, né? Então, só queria trazer esse primeiro ponto aí, né? Sei que existe aí esse ditado popular, né? Se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia, mas conselhos é uma coisa boa sim, né? A palavra de Deus diz, o homem mais sábio do mundo que escreveu isso aqui, ele está dizendo que o sábio ouve conselhos, né? Então, eu entendo que ele, mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, né, Salomão, ouvia conselhos. E, cara, e a gente vai se achar bom o bastante para dizer que não precisa de conselho, né? Bom, e aí assim, agora falando sobre caminhos, né? Caminho na prática a gente sabe o que é, né? Mas a Bíblia fala muito de caminho e ela traz um outro nessa linguagem figurada, né? A Bíblia aponta caminho como, né, uma etapa para chegar em algum objetivo, né? Um meio para chegar em algum fim, né? A Bíblia diz, né, que Jesus é o caminho, né? Ele é o quê? Ele é o meio para a gente chegar até a salvação, até a vida eterna. Então, é isso que é ser o caminho, isso que é um caminho, né? Um dos caminhos. A gente tem outros caminhos que levam para outros fins, né? Por exemplo, sei lá, se eu quero ser uma pessoa, eu me magoei, sei lá, fui traído por um amigo, tal, e aí eu não quero mais ser traído. Então, o caminho que eu vou escolher é não me relacionar, não abrir mais meu coração, não abrir mais as coisas da minha vida, porque eu não quero mais me machucar. Esse é um caminho. Eu quero ser um profissional e ter lá um salário tal, não sei o que. Então você tem um objetivo, um fim que você quer chegar, né? E aí o caminho vai ser fazer a faculdade, vai ser, né, procurar um emprego lá numa área específica. Então é mais ou menos nessa linha que a gente fala de caminho na Bíblia, né? E aí, assim, a Bíblia diz, né, esse versículo que eu li fala que do insensato, né, do cara que está indo por um caminho errado e não, para ele parece bom, né? E assim, eu comecei a viajar e pensar em filmes, em desenhos, em um monte de história que normalmente o vilão, ele não acredita que ele é vilão, né? Cara, eu gosto pra caramba do CM, né, dos filmes da Marvel, e o Thanos, o objetivo desse vilão é destruir metade do universo, e depois de alguns minutos conversando com ele, os heróis lá, ele colocando o lado dele, quase que parece que ele é bonzinho, né? Ele mostra lá que é porque ele acredita que isso vai ser importante, que isso vai ser bom para as pessoas. Ele não enxerga que ele está fazendo algo ruim, né? E isso também acontece na Bíblia. A gente tem um personagem, que é Saulo, que era um cara que, para mim, devia ser um dos caras que mais queria agradar o coração de Deus. E qual que foi a forma que ele encontrou de agradar o coração de Deus? Matando os cristãos, né? Esse grupo de pessoas que começou a aparecer aí, que eles chamavam inclusive de seguidores do caminho, né? Esse foi o primeiro nome dos cristãos. E ele começou a prender esses caras, matar esses caras, porque para ele Deus estava se agradando disso, né? E aí, assim, o que acontece com Saulo, né? A Bíblia diz que no caminho para Damasco, Jesus foi encontrá-lo. E aí deu um chacoalhão e falou: cara, peraí, o que você está fazendo? Você está indo na direção errada. Sei que você está tentando agradar, mas você está indo pelo caminho errado, né? E aí, assim, eu e minha esposa, a gente faz aulinha, a gente conta, eu desenho uns quadrinhos para contar para minha filha as historinhas da Bíblia. E minha filha faz umas perguntas bem pertinentes, né? Quando eu contei para ela da história de Paulo, ela
Primeira coisa que ela pergunta, ela fala: mas pai, Jesus curava o cego, Jesus curava o aleijado, por que que Jesus deixou Paulo cego? Porque nesse encontro no caminho, Saulo estava indo lá matar cristão. E aí Jesus aparece para ele e ele fica cego. Diferente de... Ele encontrou pessoas e curou um monte de cego, e de repente ele vai e deixa um cara cego. E aí, a pergunta da minha filha fez sentido, né? Cara, por que que Jesus deixou alguém cego? Por que que Jesus machucou alguém? E aí, assim, na hora eu não tive uma resposta para minha filha, mas fiquei pensando sobre isso. E assim, hoje eu entendo que o que Jesus fez, Saulo já estava cego e não sabia. Jesus só trouxe para a realidade aquilo que ele já estava por dentro. E para que ele pudesse buscar alguém para curar ele, para que ele pudesse buscar essa cura. E aí a gente tem lá a história, e de repente ele, depois disso, Saulo encontrou o caminho e recalculou a rota, percebeu que tinha se desviado do objetivo final dele, de agradar a Deus, e de repente encontrou lá, e aí de fato seguiu pelo caminho, de agradar a Deus, de ser um representante do reino de Deus, e assim, pensando nessa história, cara, me assusta demais pensar que alguém apaixonado por Deus como esse tal de Saulo estava indo num caminho totalmente oposto, assim, se aconteceu com esse cara super apaixonado por Deus, pode acontecer comigo e com você, pode acontecer com qualquer um. De repente você se distraiu, sei lá, no meio do caminho, virou lá alguma rua que não era para ter virado, e você tá indo para um outro fim, que não é o fim que você buscava no começo, E aí, assim, acho que esse provérbio ele junta as duas coisas, beleza. Qual que é o segredo, então? Então, o segredo é você ter a importância de você ter alguém para buscar conselho, porque se você se desviar um pouquinho, você vai ter alguém lá para te ajudar e falar: cara, tem certeza que é por aí que se você quer aquele objetivo, você tem esse objetivo, não sei se é esse caminho que você vai chegar lá, E da mesma forma que Jesus foi encontrar Saulo no caminho para dizer para ele: cara, tá no momento de recalcular sua rota, Eu creio que Deus me colocou aqui hoje para dizer para vocês, não sei em qual área da sua vida, mas talvez seja o momento de recalcular sua rota, de rever as formas que você tem buscado para agradar a Deus, para viver uma vida que honra o nome de Deus, para servir a Deus com seus dons, com seus talentos, sei lá, mas assim, mas eu acho que é importante, talvez você buscar conselho em alguém, para ver direitinho os seus objetivos e o caminho que você está escolhendo para alcançá-los. E acho que por último, eu já disse isso, esse caminho, se você tiver alguma dúvida sobre qual o melhor caminho, por onde eu sei te dizer qual o melhor caminho, É um caminho que é um homem, que é Deus, que é Jesus Cristo, Esse é o melhor caminho que você pode escolher, Eu tô nele já vai fazer, sei lá, deve estar quase 20 anos, Eu comecei com 14 e eu tenho uns 30 e pouco, eu não sei quantos anos eu tenho, gente, 33, 34, sei lá. Mas assim, é um caminho maravilhoso, eu não me arrependo nem um dia, Então é isso, gente. Eu queria agradecer de novo, obrigado aí por você que ficou até o final me ouvindo, em nome de Jesus, que essa palavra gere frutos no seu coração, e não esquece, gente, compartilhar, curtir, se inscrever, ativar o sininho, todos esses negócios. Cara, eu achava que era uma conversa meio fiada para se vender, para ganhar dinheiro, sei lá. Mas, gente, quando você faz isso, você dá uma força, você dá uma energia para que essa mensagem ela chegue mais longe, para que ela alcance mais pessoas, Então,
Obrigado, é isso aí. Tem mais vídeos aí chegando sobre provérbios, né? Se você gostou, comenta aí se você tem alguma ideia de alguma coisa diferente aí, ou algum provérbio que você acha que seria interessante a gente falar. Deixa aí nos comentários e é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.